Você já teve dias em que parece que tudo flui? A cabeça clareia, as ideias se encaixam e as tarefas que normalmente te travam simplesmente acontecem. Mas no dia seguinte, acontece o oposto. Você tem que arrastar seu corpo para suas obrigações, tem distrações para todos os lados e uma sensação incômoda de que você poderia ter feito mais, mas acabou não fazendo. O que mudou de um dia para o outro? Será mesmo que é só força de vontade? E se eu te dissesse que existem pessoas que aprenderam a acessar esse modo foco na hora que quiserem, como se estivessem apertando um botão de ligar e desligar? Isso não é um dom ou sorte, são técnicas. Técnicas mentais que transformam o cérebro num aliado, ao invés de um sabotador. Seja bem-vindo à Verdade da Mente, eu sou formado em psicologia e muito curioso a respeito de vários aspectos do comportamento humano. Hoje eu vou te mostrar 3 pequenos hacks mentais para aumentar a sua produtividade. E a primeira delas começa com um gesto tão simples que você provavelmente já faz, mas sem saber que ele pode ser a entrada secreta para uma mente mais produtiva. O ritual invisível. Tem coisa que a gente faz no automático, mas que esconde um poder absurdo. Tipo aquela respirada profunda antes de encarar o dia, ou aquele barulhinho do café caindo na xícara como se fosse um botão secreto sendo apertado, ou até mesmo aquela espreguiçada na cadeira depois de um longo tempo em foco absoluto. Para a maioria, isso não passa de uma rotina, mas para quem entende, isso é um sinal de entrada no estado de ação. Pessoas realmente produtivas não começam um dia à toa. Elas têm pequenos rituais quase que invisíveis que ligam o cérebro no modo certo, como quem vira a chave de um carro antes de pisar no acelerador. E não precisa ser nada complexo. Às vezes é só abrir o mesmo bloco de notas, colocar a mesma música instrumental ou até mesmo sentar na mesma cadeira. Mas esse simples ato condiciona o cérebro. Ensina ele que agora é a hora de fazer. É como treinar um cachorro para sentar quando houve um estalo. Com o tempo, a mente responde sem precisar pensar. Em outras palavras, você estará condicionando a sua mente a entrar no modo produtivo. E tem um detalhe curioso: quanto mais repetido esse gesto, mais forte ele se torna. É como se o cérebro começasse a associar aquele pequeno movimento com um mergulho profundo na produtividade. A caneta na sua mão acaba virando uma espada, a aba do seu navegador vira um palco e a tela do seu computador vira uma arena. Só que tem um porém. Mesmo com o ritual certo, com tudo alinhado, existe uma força silenciosa que continua sabotando o seu foco. Uma armadilha mental que se esconde nas pequenas distrações e que só os mais atentos conseguem cortar antes que o estrago aconteça. E é justamente esse corte que vai revelar o segundo segredo. O corte seletivo. Imagina correr uma maratona usando um casaco de chumbo. Parece um absurdo, né? Mas é exatamente isso que a maioria faz com a própria mente todos os dias. Eles pensam em tudo ao mesmo tempo, carregam decisões inúteis com pendências irrelevantes, notificações que não dizem absolutamente nada. É como se o cérebro fosse uma gaveta bagunçada tentando se manter aberta. Agora, presta atenção numa coisa curiosa. As pessoas mais produtivas que você conhece não fazem mais, eles fazem menos. Só que o menos delas é estratégico. Elas aprenderam a dizer não com uma precisão cirúrgica. E é quase cruel de tão seletivo. Mas é esse corte ou bloqueio mental calculado que limpa o palco para aquilo que realmente importa entrar em cena. Essas pessoas não respondem tudo, não assistem tudo e não se envolvem com qualquer ideia que aparece na cabeça. Elas constroem um muro invisível entre o que merece atenção e o que é só barulho. Mas qual é o segredo disso? O segredo mora naquilo que essas pessoas não fazem. É como se soubessem que cada distração fosse uma fruta podre no meio de várias em boas condições. E é por isso que elas blindam o cérebro, automatizam os comportamentos instintivos, criam atalhos e deixam espaço mental só para o que é essencial. Essas pessoas não são mais ocupadas, apenas estão menos congestionadas. Só que tem um problema: mesmo com a estrada limpa, o carro nem sempre anda. A mente, ela funciona da mesma forma. Ela pode hesitar, sabotar,
fingir que esqueceu e até mesmo criar desculpas de última hora. E é nesse momento que surge a técnica mais surpreendente, um truque tão rápido que parece instinto, mas é pura engenharia mental. O loop do impulso. Pare para pensar e me diga se isso já aconteceu com você. Você pensa em fazer algo simples, como levantar da cama, mandar uma mensagem ou abrir um e-mail que estava esperando para receber, mas de repente passa tanto tempo pensando nisso que você simplesmente não faz. É como se a própria mente te puxasse de volta pela camisa sussurrando: depois, só mais um minutinho. Sabe qual o nome disso? Sabotagem elegante. E quem consegue produzir muito aprendeu a escapar disso com um truque quase invisível: agir antes que o cérebro comece a pensar demais. Parece contraditório, eu sei, mas funciona. É como se houvesse uma janela minúscula de poucos segundos entre a intenção e a dúvida, e é nessa brecha que você deve tomar a sua atitude. As pessoas altamente produtivas, elas mergulham nesse instante com tudo. Não esperam motivação, não esperam ânimo e muito menos negociam com a mente. Elas sabem que se esperarem o momento certo, esse momento vira fumaça. E quando percebem, já estão fazendo. E a mente, ela é pega de surpresa e é obrigada a acompanhar. Sabe quando você tem que acordar cedo, mas sempre é pego pelo aquele pensamento de só mais 5 minutinhos? É antes desse tipo de pensamento tomar conta que você deve agir. Se você se programou e chegou à conclusão que acordar às 6 horas em ponto será bom para você, quando chegar a hora, não espere esse momento chegar. Se tocar o despertador, simplesmente levante. É como enganar o próprio sistema nervoso sem dar tempo para ele protestar. Não deixar espaço para a preguiça vestir uma fantasia de bom senso. E o mais incrível disso é que quanto mais vezes você age nesse impulso controlado, mais ele vira hábito. O impulso acaba virando um impulso de verdade, só que dessa vez a seu favor. Mas tem um porém que quase ninguém fala, porque mesmo com tudo isso funcionando, existe um último inimigo invisível, um que não está fora nem em sua volta, está dentro do seu próprio esforço, e quando ele se manifesta, pode até parecer uma produtividade, mas na verdade é uma sabotagem disfarçada. Agora que você conhece essas 3 técnicas, talvez tenha percebido que a produtividade não é sobre fazer mais, é sobre fazer com intenção. É calar o ruído, blindar a mente e agir antes que o sabotador interno tome o controle. E o mais louco disso tudo é que você não precisa virar outra pessoa para aplicar isso. Você só precisa despertar as partes da sua mente que estavam adormecidas. Porque elas já estão aí. Elas só estão esperando o sinal certo para começar a funcionar. Mas me conta uma coisa. Qual dessas 3 técnicas mais mexeu com você? Qual delas você vai testar ainda hoje, nem que seja por 5 minutos? Comenta aqui embaixo, eu quero muito saber. E se esse vídeo te ajudou a enxergar a sua mente com outros olhos, se inscreve no canal, porque esse foi só o começo. Eu ainda vou explorar muita coisa que estão usando contra a sua atenção, e principalmente como virar o jogo ao seu favor.